Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vim falar de uma série que eu era viciada e que trouxe muita gente pro mundo das séries. Eu tô falando de Lost. Nossa! Lost! A série sobre aquele avião que cai numa ilha e os sobreviventes começam a descobrir coisas estranhas que acontecem, né? A série teve 6 temporadas e foi ao ar de 2004 a 2010. Inclusive agora, 23 de maio, fez 12 anos que a série acabou. Então aproveitei pra trazer um vídeo aí sobre o legado de Lost. Inclusive tem um vídeo aqui no canal com a Flávia Gazi que a gente descobre e destrincha, fala do final de Lost. Então, se você quer discutir o final, tem um outro vídeo aqui antiguinho, mas ainda é válido. Lost foi uma série criada pelo Damon Lindelof e o J.J. Abrams a partir de um conceito que foi previamente imaginado pelo Jeffrey Lieber. Então, ele é acreditado como criador da série também. O Lindelof e o Abrams desenvolveram a série sob encomenda da ABC, que é uma das maiores emissoras lá nos Estados Unidos, que queria uma série que lidasse com sobrevivência num ambiente selvagem. Então eles criaram Lost, que conta a história de 48 sobreviventes de um acidente aéreo, de um avião que estava indo da Austrália para os Estados Unidos e cai numa ilha deserta. E aí, é óbvio que o J.J. Abrams e o Lindelof criaram essas coisas misteriosas a mais da ilha, principalmente. Então, será que teve outras pessoas que passaram por essa ilha ou ainda estão aqui nessa ilha? Ou pessoas que tinham alguma doença, algum problema quando estavam no avião e na ilha foram curadas, né? É a tal da fumaça escura que assusta as pessoas, né? É uma pequena loucura, né? Mas eu gosto muito que Lost começa aos poucos com os mistérios, né? Geralmente eu gosto de série que faz isso quando tem coisa sobrenatural, que você começa num mundo normal e depois as coisas vão ficando esquisitas. Eu gosto mais. E se você quiser assistir a série toda, inclusive ela está disponível no Globoplay, no combo dos canais ao vivo. O Globoplay tá patrocinando esse vídeo, vocês sabem que o Globoplay tá sempre por aqui, e eles embarcaram comigo nessa ideia de falar da série, né? Mas aí você pensa, né, como é que em 2004 uma emissora aprova um negócio desses, né? Então, é porque não foi isso que eles aprovaram. Quando você cria uma série, né, você tem que fazer um negócio que se chama Bíblia. É a Bíblia da série, que aí ali tem todas as informações sobre a série. Então tem descrição dos personagens, dos cenários, da atmosfera, o estilo de escrita que vai ser usado, nananã. Geralmente o showrunner que escreve essa bíblia, e ela fica disponível na sala dos roteiristas, para os outros roteiristas que forem chegar, usarem aquilo como base quando forem escrever os episódios. O lance é que o Abrams e o Lindelof criaram uma bíblia com um monte de mentiras. Eles falaram que ia ser uma série focada só nos dramas humanos, que ia ser tipo série procedural, sabe? Que cada episódio acontece uma coisinha e depois se resolve, né? Só que ia ser na selva. Eles falaram que qualquer mistério que eles criassem seria resolvido no mesmo episódio e que não seria obrigatório assistir os episódios anteriores para entender o próximo. Só que vocês, enfim, se vocês viram Lost, vocês sabem que isso aí era fake news, né? Não tem nada a ver. Mas a ABC foi lá, foi enganada, investiu na série e Lost teve o piloto mais caro da história até então. Foram entre 10 e 14 milhões de dólares para fazer o início da série. E aí o episódio teve 18 milhões de audiência e virou um fenômeno desde o dia 1. E aí a ABC não pôde fazer nada. O Abrams e o Lindelof seguiram com as maluquices deles e foi bom, né? Foi bom pra ABC. Mas tá, por que que Lost foi uma série tão revolucionária, né? É difícil falar porque foi muita coisa, foi tudo. Pra começar, uma série com um elenco enorme e um elenco muito internacional. A gente tinha personagem do Iraque, da Coreia do Sul, da França, né? A gente tá falando de um voo da Austrália para os Estados Unidos, então fazia sentido ter gente do mundo inteiro. Então isso era muito legal. Só que como você faz pra falar da vida de tanta gente, né? É muito difícil quando tem série que tem muito personagem, alguns vão ficando perdidos, né? Uns ficam pra trás, tanto que a gente vem aqui depois no YouTube reclamar, esqueceram do meu personagem favorito, né? Então, o que eles fizeram? Cada episódio era centrado, mais focado em um personagem diferente, com flashbacks contando como era a vida dele antes do acidente. E o legal é que não eram flashbacks aleatórios, eram flashbacks que estavam relacionados com o tema do episódio, que eu acho
Genial, ótimo. Então, mesmo que o episódio, a parte da ilha, não tivesse, nossa, grandes revelações, a parte dos flashbacks trazia essa coisa de novidade, né? Porque a gente tava aprofundando ali na vida de algum personagem. E uma coisa que deixava a gente ainda mais íntimo deles era o jeito que o tempo passava na série. Na maioria de séries com 20 e poucos episódios, normalmente se cobre um ano da vida daqueles personagens nesses 20 episódios. E quando é, sei lá, uma série adolescente, a temporada equivale a um semestre do colégio. Mas em Lost, cada dia de sobrevivência era tão importante que às vezes um episódio inteiro se passava em um dia. A primeira temporada tem 25 episódios e ao todo ela só cobre os primeiros 44 dias deles na ilha. Então é como se a gente estivesse ali na rotina, no dia a dia deles, em cada perrengue que eles passam, buscando água e comida, né, tudo. Outra coisa muito legal de Lost é que tinham muitas piadas visuais, né, ou elementos repetidos que deixavam tudo bem mais intrigante. Por exemplo, a série tinha essa mania de que vários episódios começavam com alguém abrindo o olho. E aí, com o tempo, os fãs notaram que era comum um personagem morrer no episódio em que ele tinha o próprio olho aberto. Então já ficava assim, meu Deus, será que fulano vai morrer hoje? Tinha, sei lá, as coisas dos números também, né? Que a série tem aquela sequência de números, né? Que é 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Inclusive, se você nunca jogou na Mega Sena com esse número, você está errado. E esses números apareciam em tudo, né? Então você ficava, ai meu Deus, lá vem os números. O que significa os números, né? Esse mistério também tem a ver com o fandom, né? Com os fãs que Lost criou. Isso foi uma das primeiras séries, né? A gente já falou de que rolava isso com Twin Peaks também, mas Twin Peaks na época não tinha internet. Mas o que aconteceu? Lost veio no advento dos anos 2000, junto com a internet. Então, tinham fóruns que a galera ficava batendo papo, tentando desvendar os mistérios. Então, quando lançou Lost, a galera ficou louca, né? E praticamente foi criado com Lost esse conceito da galera aí nos fóruns debater teoria, criar, pensar, discutir coisas, né? Os fãs ficarem ali online, debatendo, analisando cada frame, cada pista que tava na série. Isso era bom pra série, porque gerava esse marketing de boca a boca, mas o lado ruim é que às vezes os fãs criavam umas teorias mirabolantes que às vezes eram até mais legais do que acontecia na série, né? Quem nunca? Sabendo dessa demanda de Lost na internet, os produtores começaram a lançar conteúdo extra, tipo jogos online. Teve uma websérie chamada Lost, Missing Pieces, que tinha episódios de 2 ou 3 minutos com cenas que não entraram na série. Então a galera pegava todas essas peças e ia montando o quebra-cabeça de Lost, que é uma série meio maluca. E como vocês podem imaginar, a série serviu de inspiração para muitas outras séries que vieram depois, né? A gente tava naquela época no auge das séries procedurais, que são essas que tudo acontece num episódio, né, e acaba. Mas depois de Lost vieram muitas séries que tinham elementos de ficção científica ou coisas mais misteriosas que tinham narrativa longa da temporada inteira. Por exemplo, Heroes, que foi de 2006 a 2010 e contava a história de um grupo que ganha poderes depois de um eclipse lá misterioso. E Heroes também tinha um elenco enorme, tinha muito mistério pra ser resolvido, tinha conteúdo extra pros fãs, tinha uma HQ semanal complementando a história, né? Isso fomentando, né, os fóruns. E isso foi por quê? Porque Lost tinha criado isso. Depois que Lost acabou, também teve Once Upon a Time, que conta sobre personagens de contos de fada vivendo no mundo real. E a série foi criada por 2 roteiristas principais de Lost, que foi o Edward Kitsis e o Adam Horowitz. Então, tem muita referência de Lost ali. Tem referência ao número 815, que é o número do avião de Lost. Tem a mesma estrutura de ter flashback, né? De como era antes daquele personagem. Até o elenco, né? Tem várias pessoas em comum. A Emily The Raven e a Rebecca Mader, principalmente, né? Elas foram do elenco principal das duas. E até hoje a gente continua vivendo isso, porque sempre que lança alguma série diferente assim, o pessoal já vai, é a nova Lost. Rolou, por exemplo, isso com The Manifest, que também é um avião desaparecendo. E agora tem uma nova que se chama La Brea, a Terra Perdida, que é muito interessante. Tem um buraco gigante que abre bem no meio de Los Angeles e cai um monte de gente dentro. Só que todo mundo que cai no buraco é transportado para um lugar super selvagem, primitivo, assim, parece outra realidade, e eles precisam sobreviver. Então tem esse quê de Lost aí. E também tem questões familiares. Tem uma mãe e um filho que são transportados pra lá, e enquanto o pai e a filha ficam no mundo real
tentando pensar como resgatar os dois, né? A série já lançou a primeira temporada, que tem 10 episódios, e já foi renovada pra uma segunda, que vai ter 14. E todas essas séries que eu falei, La Brea, Heroes, The Manifest, tá tudo disponível no Globoplay, menos Once Upon a Time, que tá no Disney Plus. E se você não tem, você pode fazer o combão, né? Porque tem também o combo, que é justamente Globoplay com os canais ao vivo, que tem Lost, mais o Disney Plus. Então tudo isso custa R$ 69,90 no mensal, e se você pagar o anual, fica R$ 59,90 por mês. E com isso você tem acesso a 2 streamings, mais 19 canais. Então vale muito a pena pegar os combos aí. E por último, mas não menos importante, a gente tem que falar sobre o final de Lost, né? Como eu contei lá no vídeo com a Flávia, Lost tem um final bem polêmico, porque decidiu deixar muitos mistérios pra trás, né? Focar mais na parte emocional e até no aspecto mais místico e filosófico da série. Isso foi muito controverso na época, muita gente considerou o pior final de todos os tempos, mas isso foi em 2010. Agora, em 2022, muita gente começou a achar que o final envelheceu bem. Em maio de 2020, quando completaram 10 anos do fim da série, muitos veículos importantes de entretenimento e tal fizeram textos pedindo desculpas a Lost por terem criticado o final, dizendo que a série envelheceu bem. O Rotten Tomatoes fez um editorial dizendo que a série sempre foi sobre os personagens e os mistérios em volta eram alegorias para as coisas que os personagens tinham que enfrentar. O Esquire fez uma matéria dizendo que o maior debate da série é do Jack como o homem da ciência versus o Locke como o homem da fé, e que o final nos traz a ideia de que tanto os personagens quanto o público precisam ter fé. As explicações científicas para as coisas que estavam rolando na ilha não importavam. E isso é algo que os próprios criadores da série sempre disseram, nunca foi sobre o mistério, e sim sobre a jornada daqueles personagens. A Vulture fez um artigo sobre como o final da série, sendo assistido em 2020, acaba ressoando com a quarentena, com a ideia que a gente estava perdido no tempo, sem saber que dia era, e que, assim como o final da série, o mais crucial era a gente valorizar as pessoas próximas da gente. Ó, tô toda arrepiada. Inclusive, ao longo da série, tem uma frase que é bem ressoante, que é: viva junto, morra sozinho. E o final de Lost é meio que uma resposta a isso. Ele fala que, na verdade, a gente nunca tá sozinho, sempre tem alguém passando por algo parecido que a gente. E é isso, né, gente? Uma coisa é certa, Lost é uma série que nunca seguiu o caminho mais fácil, sempre ousou muito, né? A ousada chegou, e o final foi assim também, né? Não era o que a gente esperava. Não sei se isso foi bom ou ruim, né? Depende do que você acha. E aí, você gostou da série e do final? Coloca aí nos comentários, e recomendo muito que vocês assistam as séries que eu citei aqui. Heroes, se você nunca viu, Heroes é muito boa. La Brea tá legal demais. Então fica a dica aí pra vocês. Um beijo e até mais.